Olá pessoal, hoje há 4 anos atrás nós estávamos no aeroporto de Miami esperando a nossa conexão para vir nos mudar para o Canadá. E nós vamos contar nesse vídeo para vocês as expectativas que nós tínhamos quando nós estávamos no Brasil e qual foi a realidade que nós encontramos aqui. Então venha com a gente. Roda a vinheta. A primeira temática que nós vamos abordar é sobre a língua. Nós viemos já com os testes de francês, B2, que é o nível intermediário avançado. A gente conta em alguns vídeos aqui qual foi essa saga do aprendizado da língua. A gente tinha como intenção já entrar com o processo de imigração de profissional qualificado do Quebec, né? Por isso nós já viemos com francês e porque nos nossos estudos dizia-se muito importante para viver aqui, né? A minha expectativa é chegar aqui, praticar e desenvolver o francês. O que aconteceu de maneira bem tranquila para mim, eu diria. Nos primeiros trabalhos eu pedia para as pessoas repetirem 5 vezes, mas depois de 1 mês e meio eu já me sentia confiante com o francês. Nós resolvemos todas as questões burocráticas em francês e sempre recebemos elogios por causa disso. Fizemos amizades, criamos um círculo social com francófonos. A expectativa do Brasil era que eu ia chegar aqui e me matricular num curso intensivo ou semi-intensivo de inglês para aqui desenvolver o meu inglês e, enfim, isso até hoje não aconteceu. E você? A minha expectativa com relação ao francês, eu acho que na época era que ia chegar aqui, ia ter um pouco de dificuldade mais com a vivência de entender um pouco melhor as pessoas e tudo mais. Também essa dúvida do bilinguismo do Quebec, especialmente de Montreal, em saber se era bem natural assim poder meio que escolher o idioma que você fosse falar, porque eu já tinha um conforto bom com o inglês. Achava assim, não, tudo bem, se eu não entender alguma coisa em francês, eu vou falar inglês e tá tudo certo. E mesmo assim, a gente estava aprendendo francês lá e ainda era uma coisa limitante e voltada para um teste, então eu achava que ia ter um desenvolvimento maior aqui. A realidade foi que quando a gente chegou era bem mais difícil de entender o francês do que parecia e o inglês também. Para mim foi muito claro que o francês era muito importante para poder viver um dia a dia mais tranquilo e mais funcional, assim, tendo uma atenção mais diferente das pessoas, né, que elas pudessem te tratar assim com mais naturalidade porque você falava francês, porque você está no Quebec, tem um protecionismo bem grande com relação à língua. E dentro da sala de aula, no meio acadêmico, aí eu vi que meu inglês era de música e ponto, sabe? Eu não sabia me expressar, eu me sentia muito atrás dos meus colegas, eu me sentia com muita dificuldade de poder formular as frases e palavras. E como eu trabalho como professor, eu sempre trabalhei falando, então eu sempre tive muita tranquilidade para chegar na frente de um grupo em português e falar. E eu achava que eu ia ter a mesma tranquilidade em inglês. Quando você começava a montar as frases e as palavras, era muito difícil, faltava muito vocabulário. Então a realidade foi encarar a língua assim como uma barreira assim ainda a ser superada. Eu me recordo que você se sentia muito cansado com as leituras também, né, de inglês do doutorado, era muita leitura e era cansativo também essa questão. Quando a gente teve que procurar lugar para morar também, falar no telefone era difícil, tanto em francês quanto em inglês, entender as coisas e tudo mais. E quando tocava o telefone era sempre um Deus nos acuda, a gente não sabia o que ia falar, quem é que estava ligando e tal. Mas isso foi a escola da vida, assim, né? Foi a vivência legal. E eu acho que hoje eu tenho um ouvido melhor, eu tenho uma dificuldade, assim, ainda para expressar algumas coisas, mas para entender, você entende o contexto. Eu acho que leitura e ouvido é o que mais acaba se desenvolvendo naturalmente. E a fala, ela acaba não se desenvolvendo tanto quanto essas outras coisas, porque a gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente não quer errar, a gente não quer ter uma pronúncia com sotaque, e isso acaba atrasando um pouco essa habilidade, né? Eu acho que eu sempre me senti muito confortável em francês, até pela essa questão de entender bem. E em inglês, a gente trabalhei 2 anos e meio em inglês, porque, né, depois eu tive que aprender sozinha, com os mesmos recursos que eu teria no Brasil para aprender. Porém, eu ainda sinto falta de fazer um curso aqui, ou aulas particulares, ou qualquer coisa assim,
para refinar o meu inglês e para me sentir mais confiante. Porém, a gente está no Quebec, né? Assim que a gente chegou, a gente conseguiu fazer curso de graça de francês com esse status de residente temporário. Mas de inglês não tem curso de graça e o valor a gente ainda não conseguiu chegar na possibilidade de pagar um curso bom também. Eu gostaria muito de fazer um semi-intensivo por pelo menos uns 2 meses, sabe? Mas vai chegar e daí é uma questão de refinamento também, assim, para mim. Eu acredito que ambos nos sentimos confortáveis, tanto para ouvir, para falar nas 2 línguas. Só que a minha opinião de realidade agora, de uma pessoa apaixonada pelo francês, é que o francês não me agregou nada na vida profissional e o inglês é a língua mundial de negócios, de dinheiro, de profissão, e é a língua que eu quero me focar agora para estar assim muito bem preparada, muito bem refinada, muito bem confiante. Vamos ao próximo tema. O tema número 2 que a gente vai trazer aqui, expectativa versus realidade, trabalho. Da minha experiência, essa foi talvez a mais frustrante, a que eu fui mais alto e caí mais rápido. A gente tomou conhecimento que o visto de estudante me daria permissão de trabalhar 20 horas semanais. 20 horas semanais fora da instituição, mas na instituição de ensino o Bruno não teria limite de horas para trabalhar. Para mim, eu entendia que ia ser muito simples conseguir um trabalho qualquer que fosse dentro da universidade como um assistente de design gráfico, um assistente de docência. E mesmo fora, eu pensei, poxa, se eu tiver que trabalhar 20 horas semanais em uma gráfica, como a gente tem aí no Brasil, fechando arquivo, preparando arquivo para impressão, recebendo clientes e tal, já tinha feito isso aí, não seria um problema, e entendia que com o meu currículo, que era bastante extenso e tal, já tinha bastante experiência, não seria tão problemático conseguir esse tipo de trabalho. A realidade foi mais dura do que isso. Você pode aplicar para uma série de vagas e as pessoas não estão tão dispostas assim a te contratar nesse regime de meio período, 20 horas semanais. A maioria das vagas ela é full time, né? Então 40 horas por semana, às vezes um pouco menos, mas eles não estão dispostos a abrir vagas alternativas para você por 20 horas. Tinha toda uma política assim de olhar o currículo e falar, sim, mas o seu currículo é muito avançado para a vaga que você está aplicando. O que faz você aplicar para essa vaga? Quero trabalhar. Isso fazia com que tivesse muitas recusas e tudo mais, e eles não entendiam a tua vontade de querer trabalhar, independente do salário que fosse, porque precisava conseguir uma experiência. E dentro da universidade tinha uma expectativa de conseguir uma bolsa ou algo nesse sentido, e ninguém está falando de uma bolsa assim sem ter que produzir alguma coisa. Eu sempre quis uma bolsa em que eu tivesse que trabalhar lá dentro, que fosse produzindo materiais gráficos para um professor ou para um departamento. Para mim não foi tão simples quanto parece ser, sabe? Talvez eu não tivesse a habilidade necessária para os professores do departamento do que eles precisassem. Demorou bastante e eu tinha receio de aplicar para vagas de professor. Foi muito insistência da Nath de falar assim, o seu currículo foi fundado nessa parte, eu acho que é onde você tem que aplicar. E aí, de fato, foi uma movimentação interessante. Demorou mais de 1 ano para aparecer a primeira vaga como professor. Depois que apareceu, foi bom, assim. E aí eu me vi trabalhando em funções que eu nunca tinha feito na vida, mas felizmente apareceram trabalhos e a gente ainda vai fazer vídeos específicos sobre essas experiências em algum momento. Então, a minha expectativa versus realidade foi que a expectativa era muito alta com relação à oportunidade, e a realidade foi mais dura do que isso, demorou mais do que eu esperava. Então, gente, se vocês quiserem vídeo falando sobre essa questão de trabalho, nossa, é um negócio sem fim. A quantidade de não que a gente recebeu na cara, que a gente não imaginava, principalmente em relação à situação do Bruno. Por mais que ele tenha falado da questão do idioma, que no início ele pensou que o idioma dele era muito melhor do que era, ele desenvolveu rápido, ele tinha uma comunicação muito boa nas 2 línguas. Design gráfico não é uma profissão regulamentada aqui. A gente acreditava que ia ser super fácil de conseguir algum emprego nessa área, e não foi só na área que o Bruno procurou emprego também. Vai ser um assunto para um próximo vídeo. Se tiver muita curtida, comentário aqui embaixo, tá? Em relação à minha expectativa de trabalho, a minha profissão ela era em demanda para o processo de imigração. Então eu nunca trabalhei na minha área de formação no Brasil. Eu pensei assim, vai ser no Canadá que eu vou ter a chance de experimentar
ver se eu gosto e se eu continuo na minha profissão ou se eu mudo completamente de área. No segundo dia que eu estava aqui, encontrei duas nutris num evento de finanças, que eu amo esse assunto de finanças pessoais, então vi ali no Facebook que tinha, já me joguei, né? E uma delas estava aqui há 5 anos, não tinha ainda validado o diploma, e a outra estava tentando outro caminho também, e já caí na real que essa questão da nutrição, por ser uma profissão regulamentada e cheia de complicações, o meu diploma não ser válido, não seria nesse momento inicial que eu iria trabalhar na área. E como o Bruno recebeu de cara uma negativa em relação à bolsa de estudos que ele tinha aplicado, que era a minha segurança de pensar assim, vou estudar os meus 6 meses de inglês enquanto vou trabalhando essa questão de como procurar emprego, currículo, com calma e tudo mais, me bateu um desespero, e daí eu fui procurando emprego e indicação que nem uma doida, e em 1 mês e meio aqui eu estava trabalhando com decoração de Natal, então era um emprego que era físico, de movimentos repetitivos e temporário, porque quando acabasse as decorações de Natal acabaria o trabalho. Falei pro Bruno, olha, se tu não tá conseguindo emprego na tua área como designer gráfico, vá procurar como professor, que o teu currículo é mais forte. E enfim, foi assim uma boa sacada. Porém, essa questão da limitação de 20 horas foi um empecilho muito grande para o Bruno. E a gente chegou a pensar que ele ia conseguir um trabalho que ia ganhar 5 vezes mais do que eu estava ganhando. Tava tudo certo e ele nunca mais teve a resposta. Foi bem frustrante enfrentar essa questão bem no inverno, assim, né? Eu decidi que, Bruno, o doutorado é teu, dá um jeito de se virar aí para conseguir sustentar essa história, porque eu não tô mais disponível para ter esse tipo de trabalho, e demorou 1 ano e 2 meses para eu ter um trabalho que fosse sentada na frente do computador e que eu conseguisse durar um pouco mais. Então assim, a gente veio preparado com as línguas. A gente tinha uma expectativa que não iria ser tão difícil de conseguir um trabalho. Esse trabalho que eu consegui era salário mínimo ainda, só que era um trabalho que eu conseguia me manter motivada para ir lá, dar o meu melhor e me manter trabalhando lá e buscando melhorar naquele trabalho, né? Coisa que em nenhum dos outros picados que eu consegui nesse meio tempo aconteceu. Então, essa questão de trabalho foi uma questãozinha assim, bem complicada, e nós definitivamente nós não tínhamos essa expectativa, porque a gente estava planejado para depois de 6 meses a gente tá ganhando dinheiro para pagar todas as nossas despesas daqui com o nosso trabalho. E aí que eu acho que vamos para o próximo assunto de expectativa versus realidade. Então, vamos falar sobre custo de vida. Esse foi, como eu falei da língua também, eu acho que eu fui meio ludibriado por algumas coisas. A gente lê de fora do país, assim, e quando a gente, mesmo antes de receber a notícia de que vinha, você já começa a entrar em sites de aluguel, e aí o valor em dólar, assim, não é um valor que te assusta. Você olha para aquilo e fala assim, nossa, que legal, né? Olha, o preço aqui no Brasil, tipo, tem até um número a mais e tal. E, nossa, e lá parece ser tudo tão acessível, né? Então, vai ser bem tranquilo. Eu acho que eu criei uma expectativa de custo de vida, assim, tranquilo, mas ela tá muito ligada, talvez, à expectativa do trabalho, porque parecia que era assim, a gente vai conseguir um trabalho e vai conseguir manter uma vida parecida com o que a gente tem aqui. Eu nunca pensei que a gente fosse ter que descer alguns degraus, assim, e tal. Tudo bem, uma coisa ou outra. A gente morou em lugares, assim, comparados com os que a gente morava no Brasil ou que a gente estava habituado, não era um luxo, mas caiu e o custo de vida aumentou, na verdade. Então, foi uma realidade mais brutal, porque a gente pensava assim, não, a gente vai chegar lá, vai conseguir um aluguel de X dólares. É fácil de pagar todo mês, porque a gente vai ter um trabalho para manter isso. Imagina, eu ganhando X, tu ganhando X mais 2X, tá tudo certo, a gente vai conseguir manter isso com tranquilidade, vamos poder passear, porque eu sempre falei muito isso para família e amigos. Eu vou lá para fazer um doutorado e tal, é o foco, mas eu sabia que eu queria vir, a gente sempre quis morar fora do país e queria aproveitar essa história de vida fora do país, então que a gente ia poder viajar bastante, ia poder conhecer vários lugares, ia poder ter um carro logo de cara, ia poder comprar móveis legais e televisão, videogame, sabe, essas coisas assim, e não é assim, não é mesmo, sabe, ou seja, por exemplo, o aluguel, o primeiro foi já muito mais caro do que a gente
entendia que seria, só que quando a gente fechou o contrato, a gente pensou assim, nem é tão caro assim. Número por número, a gente estava pagando menos do que pagava no Brasil. Né? Número por número era... Dinheiro por dinheiro. Dinheiro por dinheiro, né? Sem contar o tipo de cifra que tem na frente. Então a gente pensou, não, tudo bem, agora a gente ainda vai ter que trazer um pouquinho, mas logo que conseguir um trabalho, vai... E não foi assim que aconteceu. Então o custo de vida também foi uma realidade que bateu diferente. Mas a gente teve que resgatar muito dinheiro do Brasil e vai muito rápido, né? Por causa da conversão e tal. Assustador. É inversamente proporcional. E o dólar estava aproximadamente 2,40 na época que a gente fez as conversões, tá? E a gente fez, acho que umas 2 transferências no TransferWise. Inclusive tem link do TransferWise na descrição do vídeo. Só falta uma indicação para eu ganhar o bônus. Então, se alguém precisar fazer TransferWise, por favor, use a minha indicação que ganha um descontinho também. E de tão rápido que a gente gasta reais, gente, foi 2 transferências do TransferWise e elas aconteceram para pagar o primeiro e o segundo termo de estudos do Bruno, para ajudar a pagar, né? E nos sustentar no momento. Foi tenso. Mas enfim, esse negócio do custo de vida é engraçado porque eu penso assim, a gente estava preparado para pagar uns 1.000 e pouquinhos de aluguel. A gente achava não, né? A gente paga 1.000 e poucos reais de aluguel aqui, daí vamos pagar 1.000 e poucos dólares, mas a gente vai ganhar em dólar. Era essa a nossa ilusão. Vamos ganhar em dólar, então tudo bem. Só que a gente ganhava em reais, muito mais reais do que a gente ganhou em dólar, principalmente no início. O meu trabalho como salário mínimo, chegava a, sei lá, uns 1.800 dólares bruto, mas o líquido, gente, mesmo salário mínimo, é retido o imposto de renda direto na fonte. Não sei se chegava a 1.500 líquido na época, com sorte. E a gente pagava 1.107 de aluguel no primeiro lugar. Sobrava o dinheiro para quê, sabe? Para eu pagar o meu passe, o passe do Bruno. Para muito pouca coisa. A gente na época ainda pegava internet e o celular. Era isso que o meu salário pagava desse primeiro emprego. A gente ainda pegava comida na época, tal, para conseguir ajudar, né, no gasto. Então não dava para ir no mercado toda hora comprar coisas. Então a gente pegava as cestas de alimentos que ajudaram bastante. E não sei nem se o termo mais adequado seria assim, a gente estava preparado, a gente estava confiante que ia conseguir pagar esse montante. Não é que tinha um preparo assim, não, nós temos uma reserva para pagar. A gente estava confiante de que durante um período a gente ia conseguir manter isso e confiante de que logo ia aparecer um emprego e que a gente ia conseguir pagar, não importa qual fosse o aluguel. Mas não foi bem isso. O que aconteceu foi assim, gente. Um ano antes a gente veio fazer uma visita exploratória, conhecendo o supervisor do Bruno, que a gente conta aqui também. E a gente comentou com ele, olha, a gente tem 6 meses de dinheiro nosso, depois a gente vai precisar de recursos vindo daqui. Eu tendo falado isso para ele, eu entendi que ele iria prover alguma oportunidade para o Bruno na universidade. E eu falei assim, eu também posso trabalhar. Só que eu também não sabia qual seria a minha dificuldade para encontrar um emprego que pudesse nos sustentar e tudo mais. Então, aconteceu isso de que a gente pensou que ia chegar e ia conseguir a bolsa do Bruno, que foi o nosso primeiro não na cara, e que eu ia ter tempo para conseguir um trabalho com calma, um trabalho que ganhasse um pouco mais do que o salário mínimo talvez, porque para quem vai trabalhar full time, o ideal é que ganhe um salário um pouquinho melhor também. Logo, os dois iriam estar trabalhando, eu full time e o Bruno 20 horas. Nem o meu full time eu consegui um trabalho sob demanda, então tinha semana que eu tinha trabalho, tinha semana que eu não tinha, tinha dia que eu trabalhava 4 horas, tinha dia que eu não trabalhava nenhuma hora. E o Bruno também atingia essas 20 horas, eu nem sei se talvez ano passado tenha acontecido isso. Acabou que a gente criou uma expectativa que iria conseguir ter daqui. Demorou mais de um ano pra gente conseguir uns trabalhos que a gente, estamos gostando mais, mas também não era uma situação perfeita, não era a quantidade de horas que nós gostaríamos ou o salário que nós gostaríamos. Então, acabou que a gente se iludiu com essa questão do custo de vida e a gente não veio planejado definitivamente. A gente olhou no site da Concórdia qual é o custo de vida, só que eu acho que no site da Concórdia dizia um custo de vida para você morar em dormitório estudantil, que não seria o nosso caso, porque é só o estudante de morar num dormitório estudantil. Então, para quem vai vir para fazer mestrado ou doutorado ou com a família, nem tem como pensar nessa possibilidade desse custo de vida que está no site da faculdade, sabe?
Exato. Eu acho que todas as universidades e eventualmente alguns colleges devem ter esse documento que é tipo um PDF que mostra assim uma expectativa de cálculo do seu custo de vida, quanto você vai gastar de alimentação, de deslocamento anualmente, assim. Mas eles botam isso num limite mínimo, assim, né? Então, tipo, tudo vivendo no limite mesmo. Por exemplo, você vir para dividir quarto com alguém, aí pagar muito barato em tudo e usufruir de tudo no limite e sem sobrar muita coisa. Então isso também, se você se basear só nisso aí, eu acho que não é uma avaliação muito verdadeira e aí sim a sua expectativa vai muito contra a realidade que você vai encontrar. Mas assim, né, em relação a essa questão de custo de vida e trabalho, conforme a sua necessidade, gente, você vai correr mais atrás ou menos atrás para solucionar o seu problema, né? Só que isso pode ser bastante desconfortável, pode ser bastante estressante e frustrante também, né? Então, quanto melhor preparado em relação ao planejamento financeiro, eu diria que menos desconfortável vai ser. A gente quer ajudar vocês a planejarem um orçamento conforme a sua necessidade, porque não adianta vocês olharem para a nossa também, porque a gente tem um perfil específico, tá? Assunto final desse vídeo aqui é processo de imigração. Quando a gente começou a ouvir falar sobre o processo de imigração para o Canadá, essa história de fazer doutorado não foi a primeira alternativa, veio num segundo momento como uma alternativa à ideia de imigração. A partir do momento que você coloca na cabeça assim, quero mudar de país e decidir que eu vou para o Canadá. Aí você vai iniciar sua pesquisa, ou vai falar com alguma consultoria, vai conseguir maiores informações. A gente teve contato talvez de maneira oficial, assim, com poucas pessoas dessa área de consultoria, assim, poucas empresas, tá? Poucas mesmo. Mas existe às vezes uma prática de querer mostrar que o processo é muito possível a qualquer custo e que ele vai acontecer, não importa o que você pense, é para todo mundo e existe. Então, vamos lá, é para todo mundo sim, tá? Mas cada caso é um caso. Acho que a nossa expectativa era de conseguir uma residência permanente. Poderia ser assim, quando terminasse o doutorado, consegue um visto ali de renovação para trabalhar e aí a partir daquele visto é muito rápido de fazer o processo de residência permanente, ponto. Depois as regras vão variando e a gente está no Quebec e o Quebec ainda tipo assim, é um caso específico dentro de outro caso específico, entendeu? Então é o teu perfil dentro do Quebec, dentro do Canadá. É muita variável nessa jogada ali. Então, aí a gente descobriu que em um determinado momento, quando eu terminasse metade do meu programa, a gente poderia aplicar por um método. Nós aplicamos por esse método e esse método foi extinto. Depois a gente descobriu que por causa que a Nath estava trabalhando full time há mais de um ano, né? E daí a gente tinha outro processo para aplicar. Esse eu até que vou admitir que foi talvez o único que a gente aplicou assim e ele rolou num tempo mais aceitável, né? Que talvez a expectativa... A parte provincial, né? Daí assim, isso nós estamos falando de processo de residência permanente, tá? Para imigração. Cara, e a realidade é uma bagunça, assim. Por favor, se você está assistindo o nosso vídeo e você passou por um processo que foi muito legal, que foi nos conformes, pô, vamos trocar uma ideia numa live aí e fazer uma conversa pra gente mostrar que tem pessoas que tiveram assim, não, olha, o meu processo foi super simples e tudo mais, e varia, né? Tem pessoas que já estão no Canadá, tipo assim, há 10 anos, eles tiveram processos diferentes do nosso, e pessoas que estão chegando agora vão ter processos diferentes do que a gente já está tendo também, para melhor ou para pior, a gente nunca sabe. Mas eu acho que a expectativa era assim, tem um protocolo a ser seguido e a residência vem, e a realidade, isso a minha opinião, a Nath vai falar dela, e a realidade foi, não tem uma fórmula muito certa, chega uma hora que o teu processo ele emperra por algum motivo, e para você conseguir resposta demora bastante, assim. Então essa é o meu ponto de vista. Então, gente, a minha expectativa era que nós já tínhamos o tal do B2, que é o nível intermediário avançado do francês, os testes que o Quebec exige desde o Brasil. A gente estava preparado totalmente, eu tinha até as traduções para entrar com o processo de profissional qualificado do Quebec, né? Só que na primeira oportunidade que eles abriram, isso também é um negócio que era antes, agora já está fechado, parado, sei lá, o Quebec é uma confusão. Não tinha data para abrir, nem de quanto em quanto tempo eles iam abrir. Na primeira vez que eles abriram, a gente não aplicou porque o Bruno estava aplicando por uma bolsa que proibia você de aplicar para o processo de imigração. Então a gente já estava com tudo pronto.
pronto. E a gente não aplicou com essa expectativa que o Bruno pudesse conseguir a bolsa. O Bruno aplicou por essa bolsa, depois ele vai gravar um vídeo quantas vezes ele tentou aplicar para essa bolsa e como foi, sabe? Daí a gente ficou esperando, né, a outra possibilidade de aplicar, porque a gente já tava com tudo que era necessário. Então a minha expectativa era que em 2 anos a gente já tava com a residência permanente, porque a gente já tava pronto para aplicar. A gente tava no perfil lá, tava tudo certinho, bonitinho. Só que daí não abriu mais para o profissional qualificado. E daí o Bruno conversou com alguns outros doutorandos que já que tinham aplicado através desse negócio, metade dos estudos. A gente foi lá, aplicou, porque a gente já tinha tudo. E daí deu 10 meses, nenhum sinal de vida dessa aplicação. E daí eles mudaram essa regra, aceitando que quem tivesse o visto de trabalho ligado ao visto de um estudante poderia aplicar pelo PEC Trabalho, que é o Programme d'Expérience Québécois. E eu já tinha, teoricamente, né, tudo para aplicar, porque eu já estava trabalhando há mais de 1 ano full time, tinha um contrato fixo. No final das contas, foi esse o esquema que a gente aplicou. Tive que refazer meus testes de francês também. Longa história, porque os outros tinham expirado, eles não aceitaram os primeiros que a gente tinha mandado para o outro processo. Conseguimos o bendito do CSQ com muito custo e a gente tá no processo federal pelo processo de profissional qualificado do Quebec. O Quebec é o único que tem esse negócio lá diferente do resto do país e é quase 4 vezes mais demorado o prazo que eles dão do processo federal para o Quebec do que para o resto do país ou para o processo do país em si. E isso chega a um determinado momento que deixa você meio cansado, assim, né? Porque a gente tem gasto muito dinheiro com essas nossas renovações de work permit e essas coisas burocráticas, fora que a gente paga mais caro em algumas coisas por ser residente temporário, né? A gente não tem os mesmos direitos que um residente permanente. A gente tem o perfil, a gente tem os testes de língua, a gente é jovem, a gente é qualificado e o negócio no Quebec é muito enrolado, demorado e não é claro definitivamente, sabe? Não tem prazos claros, você não tem retorno e feedback. Eu acho que hoje, assim, com relação ao processo de imigração pelo Quebec, se você optar por vir pelo Quebec hoje, no atual momento que a gente está, julho de 2020, não é o melhor processo ou um processo tão bom quanto já foi anteriormente. Então, a não ser que você tenha, assim, um apreço pelas coisas que você ouve falar, você já veio para cá e conhece o Quebec, acha o Quebec muito legal, gosta do francês, gosta da estrutura desta província aqui. Se você não tiver esse tipo de conexão, eu sugeriria procurar outras alternativas em outras províncias, porque foi talvez um pecado que a gente cometeu, né, anteriormente, de não ter feito uma busca maior. Para nós foi aparecendo as coisas na frente e a gente foi falando, pode ser essa aqui, por que não? Então vamos nessa aqui. A gente não olhou o resto do país, foi Quebec, francês, Montreal, Concórdia e é isso aí. Então tem esse tempo de fazer uma pesquisa, leia sobre, deve ter um monte de canal legal no YouTube aí de pessoas que moram em outros lugares também e que falam desses seus lugares e dos seus processos. Então compare o que você escuta nos vídeos deles com os nossos, os pontos ruins e os bons, e aí você vai poder ter uma noção um pouco melhor, sabe? E veja épocas diferentes também. 2 questões que eu queria falar em relação a isso, tá? As empresas de consultoria de imigração que a gente teve contato foram no Brasil, então não eram empresas de consultoria de verdade, elas não eram certificadas pelo governo do Canadá. Existem empresas sérias, então procurem essas empresas que são no Canadá e que elas têm esse acordo com... Porque tem que ter um registro, um negócio assim, para esse tipo de empresa analisar o seu perfil e ver qual pode ser a melhor oportunidade para você, tá? Nós não fizemos isso e eu acho que isso foi um erro e é o que tem atrasado muito o nosso processo de imigração. E outra, se você é apegado ao Quebec, meu filho, vai no Express Entry por 6 meses e vem morar no Quebec. Pode ser também, é uma alternativa. Pode ser uma alternativa. Vem pelo Express Entry, processo do país, né? Eu acho que se você vir pelo processo do país, não tenha nenhuma regra nem nada. Enfim, eu conheço gente que fez isso, eu fui pensando, cara, que pessoa mais inteligente, sabe? Tem umas coisinhas que depois você tem que ir se ajeitando para o Quebec aceitar
tratar você melhor, porque o Quebec é um lugarzinho complicado. Mas ainda assim a pessoa já veio com a residência permanente e demorou 6 meses, gente. E assim, gente, olha, residência permanente faz diferença na sua vida aqui para muita coisa. No seu bolso faz muita diferença. Financeiramente, para fins de estudo. Emocionalmente. Então, assim, tenha em mente que é uma etapa importante de conseguir. A gente já está aqui há 4 anos, ainda não tem residência permanente e nós ainda enfrentamos problemas de não residentes permanentes com relação a muitas coisas, que a gente pode fazer um vídeo específico também, se vocês quiserem saber quais são as desvantagens que a gente tem de morar no Canadá sem ser residente permanente, comenta aí embaixo. E é isso aí. Gente, então eu acho que é isso mesmo. Se você puder vir como residente permanente, venha como residente permanente, por favor. Nós tínhamos perfil para poder vir dessa forma e rápido, só que a gente não sabia, a gente ficou recebendo informações do Quebec, que a gente acabou, vamos pro Quebec então, né? E você fica numa sangria também, você quer vir, é natural, então você vai agarrar, tipo assim, o avião passou com a cordinha lá, você puxa, mesmo que você tenha que vir de escada ali pendurado, você vem de qualquer jeito porque você tá cansado, e às vezes não é nem que tá cansado, sabe? Só que você quer viver aquela experiência diferente, e você quer ir quando você tem a notícia. A gente, quando recebeu, não, meu Deus, eu já não vejo a hora de ir, quero ir, hora, né? E então, assim, se conseguir segurar um pouquinho a sangria, vem passear, chega aí em casa, vem ficar aí com a gente um pouquinho e conhece um pouquinho da coisa, conversa bastante, se informa bastante, que faz muito bem. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa expectativa versus realidade. Se vocês tiverem mais alguma dúvida do que, será que vocês tinham expectativa em relação àquilo, qual foi a realidade, comenta aqui embaixo também. Comenta as expectativas que vocês têm com relação a uma eventual vinda de mudança para o Canadá ou para qualquer país, e a gente pode coletar elas para fazer uma parte 2 desse vídeo conforme as suas expectativas. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o joinha, compartilhar com os amigos, e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! 15 horas de vídeo. É foda que a gente gosta muito de falar, né?